Boa tarde. Ter um filho é o sonho de muitos casais, mas quando essa criança chega, ela traz muitas alegrias, mas também inseguranças e dúvidas, principalmente quando é o primeiro filho. Estamos falando de doenças infantis. E para falar mais sobre isso, nós trouxemos hoje a doutora Sabrina Góes, pediatra. Boa tarde, doutora. Tarde. E com a gente hoje nós temos a Sheila. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Se você tem uma dúvida ou quer deixar algum comentário, participe você também pelo facebook.com/vocêmulher. Ou se não, mande um e-mail para perguntar ou compartilhar uma experiência que você teve. vocêmulher@r7.com. E no segundo bloco, nós vamos conversar com a Gláucia, que sofreu um grande trauma e carregou por isso muitos e muitos anos de sofrimento. Mas agora vamos à matéria e voltamos falando das doenças infantis. Elas são comuns na infância, mas merecem atenção especial. Quem já teve cachumba, sarampo ou catapora que fale. Coçava o tempo todo, muito. Antes da coceira de Bárbara, veio a febre, o mal-estar e a catapora do irmão Bruno. É ruim. Porque dá uma coceira. Fica toda hora coçando. Bárbara e Bruno passaram 7 dias em casa por causa da doença, mas eles não foram os únicos a faltar na escola. A média é de 6 crianças por semana faltando por causa da catapora. Bruno está curado, mas a irmã ainda apresenta marcas deixadas pela catapora. Agora imagine 5 crianças em casa com catapora ao mesmo tempo. Acordou todo mundo com catapora. Quando saíram dos quartos, eu só fui olhando quem tinha mais caroço. As crianças estão há 7 dias sem ir às aulas e a mãe há 10 dias sem trabalhar. Ela ficou no amparo do coça daqui, coça dali. Foi 2 dias que eu fiquei sem dormir. Coçando, eu pegava lá a fralda e ficava coçando. Eu acordava ele para coçar minhas costas. E os outros sintomas também incomodam. Mal-estar, né? É muita febre, dor de cabeça, tontura. Cuidados devem ser tomados por adultos também. Alessandra nunca tomou a vacina contra a catapora e foi contaminada pelo irmão. Me sinto um pouco melhor, mas ainda estou debilitada. Ainda vou ficar uns 2 dias aqui no hospital. Isadora, de 5 meses, também está com a doença, mas no caso dela, a mãe deveria ter tomado a vacina antes de engravidar. Quando eu percebi que ela estava realmente com catapora, ela realmente já estava assim, já estava iniciando o processo de manchinhas. Na escola, eu acredito que realmente o vírus estava presente. Doenças da infância. Esse é o tema de hoje no programa Você Mulher. Saiba como lidar, amenizar os desconfortos e preveni-las. Não sai daí! Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe! Doutora, então vamos começar pela catapora, né? Que a gente viu que a matéria... Em que idade ela começa? Olha, a catapora pode ter desde alguns casos de catapora congênita, se a mãe adquirir a doença, dependendo do período, como crianças, que é mais comum, e também adolescentes e adultos. Sendo que adolescentes e adultos, eles acabam tendo um quadro mais grave do que a criança, né? É uma doença de infância, na infância ela é mais autolimitada, as complicações são menos comuns. Mas pode ter em qualquer idade se a pessoa nunca teve ou se ela não foi imunizada com a vacina. E tem assim, existe isso de, é melhor pegar já desde criança porque depois não pega mais ou não? Eu posso pegar mais de uma vez catapora? Não, a catapora, quando você tem a doença da catapora, você fica imune a ela. Você nunca mais tem na sua vida. A vacina, ela confere uma imunidade. Hoje em dia se toma 2 doses, é preconizado 2 doses da vacina, porque a primeira ela tem uma eficácia entre 95% a 97% de imunidade. Já com a segunda dose é praticamente 100% de imunidade, então a pessoa teoricamente não pegaria a doença. Pode acontecer em alguma fase da vida, a pessoa tem alguma doença, uma imunodeficiência, uma pessoa que tem câncer,
alguma outra coisa e ela vem a desenvolver catapora. Mas catapora você teve uma vez, é para você ficar imune e não ter mais. E quais são os sintomas que eu também já tive? E a gente fica horrível, né? Fica. Como a gente viu principalmente no vídeo, todo mundo reclama da coceira, porque coça bastante. Eu também já tive no segundo colegial, então eu lembro disso. No segundo colegial, eu já tive quase adulta. Na minha época não tinha vacina. A vacina da catapora no calendário do Ministério da Saúde no posto é agora atual, desde o ano passado. Antes disso, as mães tinham que dar vacina na clínica particular, se elas quisessem. Então agora no SUS, agora já consegue. No SUS, o Ministério da Saúde já faz parte do calendário vacinal, então todas as crianças já tomam vacina a partir de 1 ano no posto. A primeira dose é com 1 ano de idade. E, na verdade, o começo da catapora, antes de aparecer as lesões típicas, a criança tem aquele mal-estar geral de uma doença por vírus, né? Como se fosse um resfriado, qualquer outra doença. Então fica enjoadinha, não quer comer, às vezes tem um pouco de febre baixa, nada muito específico. Até que começa o que a gente chama o exantema da catapora, que começa com manchinhas vermelhas no corpo. Geralmente o sentido é da cabeça para o resto do corpo, para os membros, né? Evolui em cerca de 4 dias. Aquelas primeiras manchinhas que a mãe vê, começa a virar bolinhas, que aí você consegue sentir, né, na elevação. Aquelas bolinhas viram as famosas bolinhas de água, né, que estouram. E depois que elas estouram, elas viram as crostinhas. Quando a gente olha a criança, geralmente ela já está com todas as lesões, né? A manchinha, a bolinha que estourou e a crostinha. Isso é que faz pra gente olhar e falar, é catapora. E a evolução de todas as lesões vai ser assim, vai chegar da manchinha até a crostinha. Doutora Sabrina, como é transmitida? Porque a gente vê que a maior dificuldade das mães é o recém-nascido, porque não pode deixar coçar, né? Porque fica a marca ali. E como ela é transmitido? A transmissão dela é tanto, a gente chama de partículas aerossóis. O que é? São as partículas que saem da saliva quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, quanto pelo contato, né? Tem muita coisa da avó que quando tá com a casquinha é que passa a catapora. Não, quando tá a casquinha, tudo é casquinha, já não passa mais a doença. Passa aquela aguinha da bolha. Aquela bolinha é repleta de vírus. Então, o contato com aquela secreção, ou direto, ou numa superfície que a criança teve contato, embora o vírus viva pouco tempo fora do nosso organismo, ou falando, né, voa partícula, isso passa. Então, inclusive, quando a gente está no hospital, a gente geralmente usa máscara e usa luva para não passar para as outras crianças. E tem alguma dica para dar para as mães? Porque, assim, a maioria das mães tem dó. Quando a criança é recém-nascido, tem que vigiar para não coçar. Tem alguma dica? Algo que passa assim? Porque tem mães que deixam a criança se coçar. Porque eu já ouvi, Sheila, até falarem que banho, se você der várias vezes banho, passa álcool. Mas o álcool não vai arder mais? Não, o álcool vai arder. Um ponto importante da gente falar que, assim, o recém-nascido pequenininho, não é comum ele ter. É comum o lactente, numa idade maior que 6 meses de idade, porque a vacina é dada com 1 ano. Então, menores de 1 ano estão mais propensos a pegar a infecção. Só que se a gente tem uma doença no recém-nascido de 1 mês, pra gente é um quadro grave. Tem que tomar medicações antivirais, fazer outras coisas que não vai dar para ficar só em casa. Mas aí, no caso desse recém-nascido, doutora, ele pode, a mãe pode ter transmitido? Pode. Dependendo do período que ela adquiriu a catapora, na gestação, né, e se aparecer as lesões até alguns dias da amamentação depois que ele nasceu, ele pode ter adquirido. Aí é um quadro muito mais grave do que essa catapora que a gente vê com as criancinhas maiores, né? O que acontece é que agora provavelmente vai diminuir os casos, porque como todas as crianças a partir de 1 ano, faz 1 ano, junto com a tríplice viral, já está tomando a primeira dose da varicela, então vai diminuir muito a incidência da varicela, né? Mas assim, álcool a gente não recomenda passar, a gente recomenda banho, roupa leve, cortar bem as unhas, né, para não ficar coçando. A gente dá os anti-histamínicos, que são os remédios para coceira por boca, para amenizar. Alguns orientam o banho com água roxinha, que é o permanganato de potássio, que a gente orienta a diluir. Outros orientam pasta d'água, tudo medidas para evitar a coceira. Para a catapora em si, existe antivirais em casos específicos, mas essa que a gente vê mais comum na criança, a gente não dá medicação. A gente dá medicação para os sintomas, mas o vírus vai correr todo o ciclo dele por volta de 7 a 10 dias, virou tudo,
crosta e não passa mais a doença. Para a gente ir para a próxima, tem alguma coisa que a mãe já começa a detectar, suspeitar que a criança está começando a ter catapora? A catapora, no início, daquelas coisas que tem os pródromos que eu contei, a criança fica caidinha, às vezes tem uma febre baixa, não tem como a gente saber. Ela começa a desconfiar quando aparecem as manchinhas que coçam. Toda manchinha que coça, tem muitas doenças que dão manchinhas que coçam, mas as mães geralmente já acham que é catapora. Agora, se tem a bolinha, a maioria já sabe, já leva o trouxe porque tá com catapora, para você ver como tá. Tem mais alguma coisa que a gente não perguntou e pra gente ir pro sarampo? Não, uma coisa importante de se lembrar é que se tiver uma criança com catapora em casa e outra criança que não teve catapora e não recebeu a vacina, dependendo da idade dela, é recomendado que ela tome a vacina, e os adultos também, se não souberem que tiveram catapora quando era criança ou não tomaram a vacina, teve contato com uma criança que está com catapora, todo mundo até 72 horas tem que tomar a vacina para prevenir. Todo mundo da Todo casa. mundo. E até aí ele não tem contato na escola, com ninguém, só Com da ninguém. casa, né? Não, na escola até pode ser, mas é mais comum as outras crianças terem tido ou terem sido vacinadas, são da faixa etária dele. Mas nessa época a mãe costuma Mas assim, já em casa deixar, a gente né? sempre se preocupa porque se tem um outro irmãozinho mais velho que não teve, aí a gente já orienta para tomar a vacina. Mas aí, se todo mundo em casa já teve, tranquilo. Não tem problema aí não nenhum. precisa da vacina. Não precisa da vacina. Já teve uma vez, já está imune à doença, não tem mais. Agora, e o sarampo? E o sarampo? Ele é parecido, né? O sarampo é parecido. O sarampo a gente não vê, eu particularmente ao vivo, nunca vi um caso, porque era uma doença já erradicada no Brasil pelo plano de vacinação. O sarampo já está há muitos anos no calendário vacinal. Também é dada a primeira dose com 1 ano de idade. Então, quando acontece, ou é criança menor de 1 ano, ou é um adolescente adulto que não pegou a época da vacinação. Né? O problema é que, fora do Brasil, muitos países não dão a vacina do sarampo. Então, assim, casos do vírus daqui do Brasil, não tem há muitos anos. Mas casos de vírus de fora, alguém vai viajar, aí pega e traz o vírus. Porque todas as doenças, a gente pega o vírus, demora um tempo até a doença. Então, se foi viajar, pegou lá no exterior, quando você vem para cá, demora para se manifestar. E eu li que é até possível a gente contaminar uma outra pessoa sem ainda ter... Sem ter nenhum sintoma, nenhuma manifestação. Isso para várias doenças, inclusive para catapora também. Para catapora também. E é muito importante, né, isso, porque é muito sério isso também. O sarampo, entre as doenças, é a mais grave, assim, um ponto de vista, né? Uma das, né? É uma das. Todas elas podem evoluir para formas graves. A catapora também tem formas que, dentro daquelas bolhas, aparecem sangue, são as formas hemorrágicas. Pode infectar e virar uma forma grave. O sarampo, ele já era uma doença que estava controlada aqui, erradicada, não tinha caso há muitos anos. Então, começou a vir de pessoas que iam para o exterior e viajavam e traziam, ou pessoas do exterior que vinham com o vírus para cá, né? Mas realmente ela é uma doença que a gente tem que ficar... A transmissibilidade que a gente fala, é muito fácil pegar sarampo, quem é suscetível, quem não tem a vacina. Então, se a gente tem um caso de sarampo que a gente desconfia, a gente tem que notificar para a vigilância sanitária, as autoridades daquele local, daquela cidade, tomarem providência e investigar todo mundo que teve contato, se tem a possibilidade de estar infectado, se precisa tomar a vacina, se não é vacinado, para evitar que tenha doença. Tem uma pergunta aqui que fala assim, o sarampo tem período de incubação? Tem. Toda doença tem seu período de incubação. O que é isso? É o período que a gente está com o vírus e a gente não tem nenhum sintoma do vírus. Ele está lá, escondidinho, esperando para mostrar a doença. Então, também tem período de incubação, em média, 10 dias, tá? Então, por exemplo, eu entro em contato com alguém com sarampo hoje. Aí eu posso ficar 10 dias sem ter nada e sem aparecer nenhuma manchinha vermelha no corpo, né? E aí, depois desses 10 dias que começa a aparecer. Mas eu já estava com o vírus em mim, eu já estava passando para as outras pessoas. E ninguém sabia. Agora, a semelhança dela com a catapora é que também dá o tal do vermelho no corpo. Mas não dá bolha, né? A catapora é a única que dá bolha. E o vermelho do sarampo, ele é um exantema que a gente chama diferente. É um vermelho diferente, que começa atrás da orelha e também vai para o resto do corpo. Bem diferente. E, doutora, as duas podem levar a óbito? Qualquer uma das duas doenças pode levar a óbito, dependendo das complicações, né? A maioria das complicações gerais dessas doenças pode levar a uma pneumonia,
a uma encefalite ou meningite, que é uma infecção do cérebro. Então, todas essas doenças podem evoluir bem ou mal, dependendo do hospedeiro que teve essa doença. Então, se a criança não está bem, se a criança tem alguma doença associada, pode ser que ela não evolua tão bem, necessite de internação, de outras medicações, ou se infectar, precisa de um antibiótico. Então, todas elas podem levar a óbito. Pode ser uma doença que vai melhorar sozinha em casa? Pode. A catapora principalmente. Mas pode ser uma doença que vai levar a óbito? Também pode. Agora, o sarampo. É uma outra pergunta. Ele mata ou deixa sequelas? E quais são as sequelas que deixa? Ele tanto pode matar, como pode deixar sequelas, como pode não deixar nada. Aquele vermelho inicial que vem para o corpo todo, com o passar dos dias, ele começa a ficar amarronzado, descama e some. E a criança fica bem. Tá? Algumas sequelas que pode deixar, é uma sequela se ela tiver evoluído, por exemplo, uma meningite. Igual a gente tem meningites bacterianas. Inflama a meninge, que é uma das membranas que tem no cérebro. Isso pode dar alterações para o resto da vida. Alterações cerebrais, convulsões, outras coisas. Depende de cada tipo de doença. Tem uma pneumonia, tem uma infecção de ouvido por causa do sarampo. Aí vai depender do tipo de doença que ela tiver associada para depender das agravações. E pode levar à morte, também pode, se acontecer uma evolução que a gente não espera. É que eu ouvi um caso falando assim que deu sarampo ao redor dos olhos e a pessoa chegou a ficar cega. Isso então, é mito, é verdade? É que o sarampo, inclusive a gente não falou sobre isso, o quadro clínico do sarampo, como que é? O sarampo, ele também é transmitido por gotículas respiratórias, quando a gente fala, quando a gente tosse, então a gente transmite o vírus. O vírus, ele dá esse vermelho no corpo e o que ele dá junto? Tosse, uma tosse seca, persistente, dá uma conjuntivite, o olho fica bem vermelho, o nariz fica escorrendo aquela água sem parar e essa conjuntivite pode evoluir para uma ceratoconjuntivite, que é uma inflamação do olho e aí pode levar à cegueira também, mas é raro. É raro. Tem mais alguma coisa que a gente deixou de perguntar para a gente ir para a cachumba? Não. A cachumba, pelo que a gente viu aqui, se podemos falar assim, é a menos que causa danos, que causa um desconforto, porque ela é só localizada. Desconforto ela causa bastante. Ela é mesmo, só tem dessa forma. Ela centraliza aqui atrás da orelha. Na verdade, assim, a cachumba, o vírus da cachumba, a preferência dele é pela parótida, né? Que é aqui próximo da orelha, que perde aquele contorno do pescoço. Mas ela pode pegar glândula submandibular, sublingual e pode pegar o testículo, que tem aquela história que a cachumba desce. Que desce, exatamente. Pode levar, atingir ovário, pâncreas, pode atingir outros órgãos também, mas a forma mais comum dela realmente é essa aqui perto da orelha. Porque eu lembro, não sei se mito ou verdade, mas eu lembro que a minha avó falava assim, é melhor que a menina pegue cachumba do que o menino. Né? A gente sempre ouviu isso, que o menino... Mas então isso é mito, porque os dois... Os dois, é que a chance do homem realmente acontece mais nos meninos do que nas meninas. E nos adultos, quando pega um adulto, acontece mais frequentemente, né, a orquite que a gente chama, que é pelo vírus da cachumba no testículo, do que nas crianças pequenas. E não está relacionado com o repouso. Independente de fazer repouso ou não, o repouso é porque está doente, tem uma infecção viral, precisa descansar. Mas o vírus, ele circula pelo corpo. Então, isso é uma tendência daquele indivíduo de atingir o ovário ou o testículo, e não porque a mãe deixou ele subir a escada ou porque desceu a cachumba. Desceu a cachumba. A cachumba o vírus da cachumba está andando no organismo como um todo. E os sintomas dela? Como que a gente percebe que ela está ali, começando? A cachumba, geralmente os pais já vêm também desconfiando que é porque ela dá uma dor muito importante. Antes de desenvolver, pode ser igual a catapora, igual o sarampo. Febrinha, não está querendo comer, está meio enjoadinho, ninguém sabe o que tem. E aí começa com uma dor, com aumento no pescoço e dificuldade para engolir. Não consegue engolir alimentos, chora bastante e aí começa a dar febre mais alta. Mas o principal da cachumba é o aumento no pescoço e dor. Então incomoda bastante. Eu tô aqui ouvindo a senhora falar, meu Deus, imagina essa mãe de primeira viagem. Tem alguma coisa que marcou uma mãe que chegou no seu consultório de primeira viagem? Porque a gente sabe que quando é o primeiro... Tudo é desesperador. Várias mães, assim, elas ficam muito preocupadas, lógico, porque não conhecem a doença e às vezes pesquisa na internet e aí vê que todas as doenças podem levar a alguma coisa grave, a um óbito.
Pode, toda doença pode, mas não é o comum, por exemplo, da cachumba, também não é o comum. Então, às vezes, elas ficam muito desesperadas, preocupadas, o que vai acontecer. Ainda mais porque é vírus. Todas essas doenças, a gente não costuma dar um remédio específico. Nas doenças comuns, essa que a gente vê no pronto-socorro e a criança vai tratar em casa, é só remédio para o sintoma, porque o vírus vai concluir o ciclo dele e a criança vai melhorar. Então, isso às vezes também deixa a mãe um pouco angustiada. Mas não tem remédio para curar a cachumba? Não, não tem. O vírus vai concluir o seu ciclo por volta de 1 semana e aquilo vai melhorar, vai passar. A gente vai dar remédio para dor, para o inchaço, para a febre, mas para o vírus em si não tem o que dar. Tem que esperar o tempo dele, né? Tem que esperar. Doutora, tem alguma pergunta, alguma situação que a gente deixou de comentar, que a senhora acha importante essa mãe do outro lado ficar sabendo? O importante para todas as doenças é, se você acha que seu filho está doente, que tem alguma doença ou que está com vermelhinho no corpo, com algum inchaço, tem que levar no médico, levar no pediatra, para avaliar que doença que é, porque não é importante só para o seu filho você tratar a doença, mas também para evitar que leve para a escola e ele passe para as outras crianças. Entendeu? Então, isso é importante, que a gente não tem que pensar só no nosso filho e na nossa casa. Então, assim, meu filho tem alguma coisa, tá com vermelho no corpo, não leva para a escola, leva no médico e vê o que é. É um vermelho no corpo que passa, que é vírus que passa, que vai causar uma doença às outras crianças, vai ter que ficar em casa. Não, é algo que não é o que a gente está pensando, dá para ir para a escola? Então vai para a escola. Então tá bom. Tá bom? Doutora, foi um prazer ter a senhora aqui. Prazer foi meu. Tenho certeza que ajudou muitas mães. Que bom. E a Sheila queria presentear a senhora com esse livro, A Mulher Vê, da Cristiane Cardoso. Tenho certeza que vai ajudar muito. Ah, obrigada. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Okay? Então agora nós vamos a uma matéria, um intervalo e já voltamos falando com a Gláucia. Vítima de uma doença desde seu nascimento, Leila, ao invés de caminhar rumo à melhora progressiva, vivia o acúmulo constante de problemas, o que fazia de seus dias um verdadeiro suplício. Eu era uma criança muito doente, já nasci com anemia. Eu comecei a ter síndrome do pânico, comecei a me trancar no quarto, ficar no escuro. Eu não queria sair de casa, eu tinha medo. Passei por vários médicos, vários exames, nenhum constatava nada. Eu chorava bastante porque eu me sentia muito feia, muito feia. Tudo que eu vestia, não me sentia bem. Eu estava saindo de casa com as amigas, eu voltava para trás chorando, já não queria mais. A verdade é que Leila passou a sofrer com problemas que só existiam em sua cabeça, mas que eram exteriorizados, fazendo dela própria e de todos à sua volta vítimas de seu sofrimento. Conheci meu esposo, a gente começou a namorar. Apesar de ser muito sorridente, feliz, mas ela sentia muito medo. Ela tinha medo do escuro, ela tinha medo de ficar sozinha. Até para ir no banheiro eu precisava acompanhá-la, porque ela tinha muito medo mesmo. Inclusive eu ia trabalhar, ela precisava ir junto. Quando eu não poderia levar ela comigo, precisava ficar alguém com ela. E normalmente quem ficava mais comigo era a minha irmã. Só que aí o problema aumentava, porque a gente brigava muito. A gente brigava muito por conta do nervosismo dela. E a gente até se grudava a ponto dos vizinhos ter que separar a gente. Não bastassem os problemas emocionais de Leila, agora as dificuldades financeiras vividas ao lado do marido também passaram a trazer consequências negativas para essa já tão sofrida família. Meu esposo com problemas financeiros também, a gente foi morar numa casa de fundos. Era uma casa pequena de 3 cômodos. A gente pagava aluguel, passamos por 2 enchentes lá. Numa delas eu estava grávida de 8 meses do meu filho. Como nada até ali havia sido fácil na vida de Leila, sua gravidez também não foi, agravada pelos distúrbios já existentes. Quando eu engravidei do meu filho, eu fiquei de repouso absoluto. Aí meu esposo colocou um colchão na sala, onde eu ficava deitada e procurava dormir o máximo de tempo que eu podia, para não ficar acordada de medo. Mas um dia, uma programação de TV foi muito mais do que mera distração. Eu liguei a TV e estava passando uma programação da Universal. E nós fomos, eu e meu esposo fomos juntos, ele com um problema financeiro, eu com os problemas de saúde. Acreditando que lá eu ia encontrar
solução para os meus problemas. Começamos a buscar. Leila conheceu uma nova realidade que promissoramente se descortinava à sua frente. Fui tendo aquela alegria de viver. Minha esposa foi curada. Não tenho mais problemas nenhum. Hoje eu sou saudável, não tenho nenhuma doença. Hoje eu posso ficar sozinha, não tenho mais medo. Eu preciso sim da presença de Deus. Não preciso mais de ninguém para me acompanhar em nada. Colocar em prática o que aprendia ali se tornou uma questão de coerência para Leila, que dia a dia passou a desfrutar da verdadeira transformação de sua história de vida. A nossa vida financeira, tudo começou a se transformar. Meu esposo pagou a dívida de 120 mil, sem parcelar. A gente conseguiu construir um sobrado com 4 apartamentos. A gente mora em um, alugamos 3 apartamentos. Minha família é muito feliz, uma família linda, unida. Hoje, meu relacionamento com a minha irmã, a gente é como a mão e a luva, sabe? Uma sempre ajudando a outra, sempre unidas. Tudo que vai fazer é nós duas juntas. Hoje ela é totalmente transformada, outra pessoa. Ela tem muita paz, bastante paciência. Então, hoje é uma transformação completa na família, na minha saúde, na nossa vida financeira, na minha vida espiritual. Tudo se transformou. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. E hoje, nesse segundo bloco, nós vamos estar falando sobre complexos e traumas. E a Gláucia, que está aqui conosco hoje, né, Gláucia? Pode falar isso com propriedade, né? Porque você teve os dois e passou pelos dois, né? Sim, passei e venci, né, dona Ana? Devido a muitos complexos, né, eu tive uma história na minha vida, uma história muito triste e que me ocasionou alguns traumas, né? Mas eu venci todos eles. Então, e nós vamos estar falando sobre isso já já. Mas agora eu convido a todas vocês a assistirem essa nossa matéria e a gente já volta, concluindo a história da Gláucia. Brincadeiras, artes e às vezes até mesmo algumas birras. A infância é uma fase de se divertir, pelo menos é essa que parece ser a única intenção dos pequenos. Mas enquanto algumas crianças têm um desenvolvimento mais tranquilo, algumas passam por situações que podem deixar marcas desagradáveis na memória. Essas imagens da internet mostram alguns desabafos de crianças que passaram por traumas. E aí, acabou o dia, eu saí como se nada tivesse acontecido, né? E os outros começaram a vir, né? Os outros alunos da sala começaram a vir, pegaram as mochilas e foram embora. E mandou eu ir embora sem eu ter terminado a lição, o exercício do dia. E eu, digamos assim, no dia eu acho que eu fiquei tão assim, traumatizado com essa situação que eu passei, que eu só lembro que fui embora da escola e voltei para casa. A única coisa que eu lembro foi isso. Mas esse dia foi um dia bem assim, traumatizante, né? Uma vez, o meu pai estava soltando fogo de artifício lá na frente de casa. E, tipo, a paradinha, em vez de subir, ela desceu. Então, queimou a barriga e as mãos do meu pai, sabe? Então, tipo, eu fiquei muito traumatizada por causa disso, porque aquilo é muito perigoso, sabe? E eu sempre acho que aquilo vai cair no meu pé e vai me queimar toda. Eu vou morrer queimada por causa disso. Por ter sido queimado, eu fiquei muito tempo com trauma de água do mar. Eu fiquei dos 12 aos 14 anos de idade sem entrar na água do mar de jeito nenhum. Fiquei 2 anos até sem ir pra praia, dos mais parentes, surfar pra ir e tudo. Mas quais serão as principais causas dos traumas de infância? Coisas que podem acontecer, por exemplo, muitas brigas na frente da criança. A criança muitas vezes começa a ficar ansiosa e pode até se tornar um adulto muito ansioso, porque ele não sabe o que ele pode falar, de repente esse pai vai brigar com ele também. A criança tem como a família o primeiro referencial,
Então, esse modelo de briga é o que ela vai estar aprendendo. Então, às vezes na escola, alguém não emprestou uma caneta, um lápis, ela vai brigar e ela acha que ela está fazendo certo porque é o jeito que ela aprendeu. Se alguns adultos já não aguentam mais as discussões, imagina para os filhos que convivem em meio às brigas. As brigas do casal não devem interferir na educação das crianças. A gente tem que evitar que isso reflita nos filhos, né? Tem que tentar resolver de uma forma que as crianças sintam menos. Eles têm que explicar direitinho o que está acontecendo para o filho, independente da idade. Acho que, em primeiro lugar, não deve brigar. Se estiver brigando, não pode ser na frente nunca das crianças, né? Isso aí influencia muito na vida futura delas. Então, melhor guardar qualquer discussão na frente das crianças, evitando assim grandes traumas futuramente. Assim como os traumas, muitas pessoas também sofrem com os complexos. O que não faltam são mulheres insatisfeitas e complexadas com a própria aparência, muito alta, talvez um nariz novo. Ou que tal? Outra cor de cabelo, magras demais, gordinhas demais, obesidade. Será que ser gordinha pode trazer um grande complexo entre as mulheres? Na casa da Karina, a hora do lanche é um convite às tentações. A mesa farta faz parte da rotina dessa família. Os problemas com a balança afetam toda a família, mas foi a caçula que mais sofreu com excesso de peso. Esta era a Karina aos 2 anos de idade, depois aos 6. Aos 8 anos, ela pesava 80 quilos. A obesidade sempre foi motivo de bullying entre as colegas. E aos 14 anos, complexada, resolveu abandonar os estudos. A Karina tem 1,68 m de altura e chegou a passar dos 130 quilos. Teve diabetes, gordura no fígado, pedra na vesícula e falta de ar por causa do peso. Os alertas da saúde abriram seus olhos e ela resolveu emagrecer de uma vez por todas. Hoje, Karina pesa 105 quilos. Segundo os médicos, ela ainda precisa perder 35 quilos para chegar no peso ideal. Mas as conquistas até aqui já superaram as expectativas. Afinal, como superar os traumas? E os complexos? Como tirá-los de nossa vida? Então a gente estava aqui nos bastidores, né, Glaucia, falando. Se você chegou a ter algum complexo, porque eu sei da sua história, né? Eu acompanhei alguns relatos seus, eu sei da sua história. Mas essa pessoa que está em casa, para ela entender como que tudo começou, você passou por algum complexo, assim, antes de conhecer seu namorado que causou tudo isso que você vai nos contar? Mas teve algum complexo antes disso ou não? Sim, houve um complexo pelo motivo que eu ficava procurando em mim o que eu tenho de errado, porque o meu namorado tinha me abandonado até eu encontrar esse outro. O segundo relacionamento. Isso, então eu ficava procurando em mim, eu falava, meu Deus, o que é de errado comigo? Né? Por que ele me deixou? Por que ele me trocou? Então, aí eu coloquei uma coisa dentro de mim, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou mostrar para ele que eu posso conseguir uma pessoa, porque ele tinha me abandonado e me trocado. Então, eu não aceitei aquilo, né? Falei, meu Deus, o que é de errado comigo? É minha aparência? É o meu jeito? O que há de errado? Então, eu ficava procurando isso em mim, tentando preencher, né, esses vazios da maneira errada. Né? São complexos mesmo, né? Que a pessoa, a mulher principalmente, né? No caso, você chegou a conhecer do seu ex? Sim, porque ele fazia questão de passar com ela na minha frente. E aí, na cabeça da mulher, já vinham os comparativos, exatamente. Né? Não tem como, né? É muito difícil lidar com isso. Sabe o que acontece? Quando acontece essa situação, a pessoa, ela acaba, igual o seu caso, acaba se culpando. Ela acaba olhando a situação e vendo que ela é inferior, achando ela feia, achando que ela não merece aquela pessoa. Ela se diminui o máximo. E isso acaba causando os complexos. Ela acaba fazendo até loucuras, acaso que levam até loucuras por causa de um complexo. Então, pelo que você falou, você se culpava, você achava inferior e acabou entrando em outro relacionamento. E esse outro relacionamento deu certo? Não. Como que foi? Óbvio que não, né? Porque
naquela gana, né, de colocar uma pessoa no lugar para mostrar que eu podia, eu conheci um rapaz, ou melhor, nem conheci direito, né? Já entrei de cabeça nesse relacionamento, não o conhecia, não sabia nada da vida dele, do caráter, da família, nada. Entrei no relacionamento e pronto, né? E depois a gente foi, né, com o tempo, né, que a gente vai conhecendo a pessoa, eu fui vendo o que ele fazia, como ele era, o ramo que ele atuava. Então você entrou no relacionamento para se vingar do passado. Exatamente. E a conclusão é que não levou a nada. Não nem ia dar certo. Porque quando isso acontece, quer dizer, olha para isso. Você não conhecia ele, nem quis saber o que ele poderia proporcionar para você, né? Uma vingança que só estava dentro de você. E aí não olhou, eu acredito que você não quis buscar nele, de repente, ele vai me fazer feliz, ele vai alcançar essas minhas expectativas, não. O foco era a vingança. Sim. E um vazio, uma vingança que só você tinha, né? E aí, o que eu queria entender é assim, você foi para esse relacionamento, tudo bem. E depois, você ficou quanto tempo nesse relacionamento? 7 meses. 7 meses. 7 meses. E nesses 7 meses, depois você foi conhecendo ele. E aí você descobriu que não era a pessoa certa, né? Sim. E quando você descobriu? Por que que você não saiu? Porque eu acredito assim, que não leva muito tempo, né, Sheila? Pra gente descobrir que não é aquela pessoa, não é a nossa metade. Por que que você insistiu? Então, não foi nem o fato de insistir, dona Ana. Foi o fato de não conseguir me desvencilhar dele. Né? Porque eram muitas ameaças, né? Muita agressão, muita violência. Então quando eu fui conhecendo, convivendo na casa dele, na casa que era só dele, porque eu não conhecia nem os familiares dele, né? Então quando eu fui vendo, ele morava sozinho. Sozinho, mas ele nunca estava sozinho. Ele tinha muitas pessoas em os volta amigos, dele. Isso, né? Exatamente. Então quando eu comecei a ver a maneira como era, o que ele fazia, porque assim nós tínhamos um mesmo núcleo de amizades, né? Então as pessoas até falavam para mim, Gláucia, cuidado, né? Não se relaciona com ele não. Mas ele tinha uma certa popularidade pelo que ele representava naquele bairro, né? Então eu falava, não, é ele que eu tenho que me relacionar para me vingar do outro. Como se fosse um troféu, né? Exatamente, né? Como se fosse ali, ganhei, vou mostrar para todo mundo que eu posso. Porque assim, como eu fui trocada, então no meu entendimento era assim, eu preciso arrumar alguém melhor, né? E no meu ponto de vista, ele por ser uma pessoa mais ali popular pelo que ele fazia, então para mim eu dei a volta por cima. Entendi. Mas né? só você sabia o que você passava. Bonitinho, de mãos dadas ali, só que quando você chegava na sua casa, colocava a sua cabeça no travesseiro, o que você pensava? Que você estava com a pessoa certa? Que ele era realmente para você? Não, eu pensava assim, né, Sheila? Eu falava, meu Deus, eu brinquei com fogo e eu vou me queimar. Porque depois, passado 1 mês, 2 meses, porque eu não via ele todos os dias, porque eu não morava ali, né? Eu só ia para lá para os finais de semana. Então, quando eu estava na minha casa, com a minha família, minha mãe até me perguntava, falava assim, você está namorando com alguém? Traz aqui. Mas eu não podia fazer isso, eu não podia levar ele. Então você nunca levou ele para casa? Nunca levei ele para minha casa. Não podia colocar ele dentro da minha casa, apresentar ele para minha família. Então, na verdade, você não queria expor, porque algo de errado estava. Sim. Você queria viver uma aventura. Passar um momento, mostrar para as amigas, mostrar para o seu ex que você estava bem, só que no fundo não estava. Não. E estava pagando, né, Gláucia, um preço muito alto por isso. Muito. Né? Porque você vê, é uma escolha que a pessoa faz e às vezes não tem volta, né? Exatamente. É uma escolha. No seu caso, graças a Deus, conseguiu, né? Conseguiu dar a volta por cima mesmo, em todos os sentidos, né? Mas existem casos que a pessoa não consegue. Existem casos que levam ao trauma. Você teve esse trauma no seu relacionamento, passou por isso? Sim. Porque um relacionamento conturbado leva a pessoa a ter esse trauma. Qual foi? Porque talvez a sua história vai mostrar para você. Você, mulher que está sofrendo hoje, você passou por isso, você está com... Essa é a sua história. Fica atento, né? Porque ela vai mostrar.
vai mostrar para você. Se você quiser participar pelo 5644-5210, pode ligar que tem as esposas, né? Estão prontas para atender. E se de repente essa pessoa não quer se expor, né, Gláucia? Era só ela ligar, eu quero ser chamada de amiga. E do outro lado da linha vai ter realmente uma amiga para falar com você, tá bom? Mas nós também temos, Sheila, a Antônia, é mais uma amiga que quer participar do programa para a gente orientar. Sou Antônia, estou pedindo uma ajuda para vocês. Eu estou com um problema de depressão bastante, sinto dor na cabeça. O pessoal tem muita inveja de mim. Eu tomo remédio de depressão, 3 tipos de remédio para o coração, já passei por 3 cateterismos do coração. E tomo remédio para o pulmão e os rins. E o pessoal tem muita inveja de mim, eu não durmo bem à noite, entendeu? Tenho muita insônia, sinto dor na cabeça. Eu choro muito, muito mesmo. Eu estou precisando de ajuda. Mesmo tempo que meu marido faleceu, que eu tenho depressão bastante, vivo chorando, muito, choro muito, bastante. Que eu não tenho vontade de fazer nada. Me ajude, por favor. Então, Antônia, o que eu observei é que você era casada, o seu marido morreu e depois dessa morte você ficou assim, depressiva. Na verdade, você está se lançando para a morte, porque olha o tanto de medicamentos que você está tomando, olha a sua situação. E você comenta que as pessoas têm inveja. Mas inveja do quê? Da sua vida? Da sua saúde? Porque ela não está boa. O que acontece é que ninguém quer estar assim. Todo mundo quer estar bem. Todo mundo quer conquistar algo, só que não tem força. E é isso que está acontecendo com você. Você não está tendo força para lutar. E é aqui que nós estamos para te ajudar. Inclusive hoje nós temos uma palestra que vai falar exatamente isso. Eu quero, mas não consigo. Você quer ter uma vida saudável, você quer dar um passo para frente e você não consegue, você está amarrada ali. Isso, você vindo para cá para assistir essa palestra vai estar te ajudando, você tem que dar o primeiro passo, porque essa situação não pode continuar. Você não pode viver dessa forma, você tem que procurar ajuda, porque se você continuar assim, você não vai ser feliz com ninguém e não vai ser feliz com você. E na verdade, você tem que se cuidar primeiro. É verdade, Ana? E Sheila, essa palestra é a que horas hoje? Às 20 horas com Renata e Cristiane Cardoso. E em toda a Igreja Universal, né? Ela acontece aqui na João Dias, 1800, mas existe uma Igreja Universal próxima da casa dela, com certeza. Então, Antônia, combata esse mal, tá? Porque você está sendo escravizada e nós estamos mostrando a porta para te libertar dessa escravidão, tá bom? Então fica aí o convite, tá? Então vamos lá, Gláucia. Você também foi escravizada, né? Por um tempo, por esses complexos e traumas, né? Sim. E a gente falava desse relacionamento aí conturbado seu. E quando que você caiu em si que realmente aquilo não ia dar fruto? Porque como você falando com a Sheila, eu estava aqui pensando. Você falou que nunca levou ele para conhecer sua família. E quando a gente está num relacionamento que isso traz felicidade completa, você tem prazer. Esse é o verdadeiro troféu, né? Uhum. Aí você tem prazer de apresentar o seu troféu para sua família. No seu caso, nesse relacionamento, não aconteceu. Não. E você sabia o porquê, né? E você também falou que não tinha forças, que não conseguia sair. Sim. Sim, para falar um pouquinho, né, desse trauma, deixa eu explicar para a senhora. Primeiro foi interiormente, né? Aquela sensação de desvalorização, medo, até depressão, né? Essa amiga que que mandou essa pergunta, né? Contando o caso dela. Depressão também, muito grande. A minha mãe, minha família não entendiam por que eu estava naquela situação, porque antes eu era uma garota alegre, né, bem relacionada com os amigos, e depois eu me tranquei. E depois esse trauma, né, isso que primeiro estava interiormente, depois veio para fora. Como? Colocando medo até mesmo de sair na rua, né, devido a ameaças. Né? Ele te ameaçava? Sim, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém.
Mulher minha não é mulher de mais ninguém. Então, eu sabia que quando ele falava, ele cumpria, porque eu já vi. Porque você viu que você entrou num relacionamento, não estava dando certo, você quis sair. Sim. Mas aí já não dava mais. Não dava mais tempo, né? Como eu falei, né? Eu sabia que eu estava brincando com fogo, né? Sabia que eu estava brincando com fogo e eu ia me queimar. Sabia que eu ia pagar um preço muito alto por isso. Imagina, entrar num relacionamento pensando em ser feliz e acabando frustrada e presa, sendo uma prisioneira na sua própria casa, porque você tinha medo de sair. Muito medo. Tinha medo de sair ali na esquina e ele te matar ou olhar para qualquer pessoa. Então ele era ciumento. Sim, demais, possessivo. Eu estudava em outra cidade e minha mãe, meu pai, meu irmão pensavam... Eu saía e me arrumava para ir para a escola, para o colégio, né? Mas eu não ia, eu ficava vagando pela cidade, porque ele sabia onde era minha escola, aonde me encontrar, então eu não ia. Eu ficava, até mesmo quando eu comecei a ir para a igreja, até na porta da igreja ele mandava pessoas para me amedrontar, para falar, olha, a gente está por perto, a gente está de olho em você. E como que foi? Como que foi essa sua ida para a igreja? Né? Porque você passou por um período aí que você teve que tomar uma decisão na sua vida. Ou você saía desses traumas, né? Dava um basta e teria uma vida mudada ou continuaria naquela situação. Sim. Né? Teve esse momento. Teve esse momento. Uma coisa interessante, dona Ana, que eu sempre falo para as mulheres que eu atendo, eu falo, olha, eu sei que é difícil e sozinha é quase impossível, porque eu passei por isso. Assim, o que foi primordial na minha transformação de vida foi conhecer uma pessoa que compreendeu tudo que eu passei, compreendeu todo o sofrimento que eu passei e soube trabalhar em cima disso. Porque o meu marido, né, ele sempre foi muito calmo, muito paciente, muito carinhoso, educadíssimo, né? Então isso para mim me deu muita segurança para sair daquela vida. Eu pensava comigo mesma, eu vou conseguir. Foi a mão que Deus usou aqui para me ajudar, para me tirar dessa situação, né? Então isso me deu muita segurança, Sheila, para sair dessa vida. Você conseguiu, porque você quis sair, né? Exatamente. Você o primeiro passo é o força. querer, né? O querer. Essa mulher que está nos acompanhando, elas têm que entender isso. O primeiro passo é ela ver, entender e conhecer o seu valor. Todas nós temos um valor. Se valorizar. Se valorizar, coisa que não há, né? Que não havia em mim, né? Então, quando eu conheci o meu marido, ele me mostrou esse meu valor. Então, depois que eu falei, agora... Inclusive, falando desse valor, Glaucia, nós temos uma matéria, né, produção? Que a Cristiane Cardoso fala sobre esse valor da mulher. Vamos assistir agora. É igual o diamante. Você sabe que o diamante, ele bruto, nem parece um diamante, né? Mas ele não deixa de ser diamante. Ele fica lá escondido por anos e anos e anos. Ninguém vê, mas ele ainda continua tendo valor. E quem deu a ele esse valor? Quem criou o diamante? Quem criou você? Foi Deus. Não foi um homem, não foi uma sociedade, não foi a televisão que dita para você, para você ter valor, você tem que ter um corpo assim, para você ter valor, você tem que ser loira, você tem que ser morena, você tem que ser alta, para você ter valor, você tem que ter uma família, Não foi eles que criaram você. Não foi eu que criei você, não foi ninguém que criou você. Quem criou você foi Deus. E Ele já criou você com valor. Então, o que acontece? Muitas pessoas não conseguem entender o valor delas, elas até sabem. Eu sei que eu tenho valor, mas na prática, elas vivem como se não tivessem valor. Muitas mulheres se entregam para qualquer homem que chega para ela e dá um carinho. Muitas mulheres usam o corpo delas para chamar atenção, usam roupas para chamar atenção, para ver se ela consegue o valor. Quer dizer, você sabe que você tem valor, mas você não consegue, você não consegue viver esse entendimento. Você continua fazendo coisas que tiram o seu valor. O seu valor vem de Deus. E por isso, para você entender isso,
lá no mais fundo da sua alma, você precisa conhecer a Deus. Esse é o problema. Essa é a questão. Você tem conhecido pessoas, você conhece as celebridades, você conhece tudo que acontece no mundo. E tudo no mundo está sempre ditando para você o seu valor, falando para você quem você é, o que você devia ser. Mas Deus, minha amiga, Deus ama você do jeito que você é. Ele criou você assim. Deus, mesmo você não falando com Ele, rejeitando Ele muitas vezes, fazendo tudo o que Ele não gosta, mesmo assim, Ele não te desvaloriza. As pessoas rejeitam, as pessoas te largam, mas Deus não. Então, para você conhecer o seu valor, você tem que conhecer o seu Criador. Aquele que te deu o valor em primeiro. É isso mesmo. E foi isso, né, Glaucia, que você conheceu, né? Você reconheceu o seu valor porque conheceu um Deus que te valoriza, né? Sim, conheci o autor, né? O autor do valor, o autor do amor, né? E depois que eu conheci a Deus, foi que tudo mudou na minha vida, né? Primeiro, meu marido me trouxe esse amor e ele me levou até o amor maior, né? Que é Deus. Que esse não tem preço, né, Sheila? Porque não adianta a gente, né, ser bonita. É importante ser bonita, ter tudo. Ter uma Se cuidar família. é essencial, né? É Toda essencial. mulher, ela gosta disso, né? Isso. Mas ela quis, né? Ela lutou para isso. Ela procurou e hoje ela é feliz. Você é feliz hoje? Sim, Como que é? completa, realizada, totalmente. Esquecer os traumas, os Sim. complexos. Sim, porque assim, né, somente Deus traz de volta aquela confiança que a gente precisa, né? Depois que eu conheci a Deus e tomei conhecimento do que Ele podia fazer na minha vida, eu já saía na rua de cabeça erguida, não tinha mais medo. Quer dizer, fora, existiam ainda aquelas situações, né? Sim. Existiam, quer dizer, você passava por alguns problemas ainda, enfrentava as lutas, mas dentro você já sabia que estava tudo resolvido, né? Que você ia conquistar o que você estava percorrendo, né? Sim. E é de fato isso que a gente relatou aqui. E de repente você em casa está nessa situação, numa luta que não sabe o que fazer. Se valoriza, começa hoje, dá o primeiro passo, levanta o que você pode. Mas Deus não consegue fazer o que você tem que fazer. Então, dá o primeiro passo. Assim como a Glaucia, como eu fiz, como a Sheila fez. Hoje nós temos uma vida completa porque a gente deu esse primeiro passo. E aí, com certeza, você conhecendo o autor, o criador, o único que te valoriza do jeito que você é. Porque todas nós, independente de raça e de cor, todas nós temos valor, tá? Então, eu te convido a procurar uma igreja universal mais próxima e conhecer o seu verdadeiro valor, tá bom? Muito obrigado e até amanhã. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, tá? Obrigado, meninas. Obrigada, e amanhã a gente volta. Até mais.